Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é bem interessante, que envolve uma notação, que nós chamamos de científica, que é muito útil quando nós trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos. Números dessa natureza a gente encontra diariamente no noticiário ou quando a gente faz algum consumo de informação que envolve, por exemplo, distância de um planeta até o Sol, ou quando a gente está ouvindo falar de alguma notícia relacionada à escala nanométrica, a valores muito pequenos ou muito altos. Então, dessa forma, existe uma maneira de se escrever que nós vamos agora aplicar, que é a notação científica, né? Essa notação científica, que a gente vai começar a mencionar nesse momento, é uma forma interessante de escrever um número que tem a seguinte representação. Ela é formada por um coeficiente, um número que a gente chama de A, que é conhecido também na literatura como mantissa, né? Esse número ele vai estar associado a uma base, que no nosso caso decimal que a gente vai chamar de B, e elevado a uma potência que a gente chama de N. Sobre esse número, esses três valores aí, nós temos condições, nós temos especificações. Esse A, que é esse númerozinho que nós vamos encontrar, ele é sempre um valor que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. É qualquer número compreendido dentro dessa faixa, ou se preferir, dentro do intervalo fechado em 1 e intervalo aberto em 10. O B é a nossa base, que nós vamos trabalhar aqui, que é a base decimal, e o N é um valor inteiro, que para todos os efeitos vai ser expresso da seguinte forma, olha, ele vai ser um expoente negativo quando o número for muito pequeno, né? Ele representa o nosso expoente que é negativo. Quando o número é muito pequeno, vamos colocar assim, para ficar bem claro. E o expoente dele, ele é positivo quando o número, ao contrário, ele é muito grande. Essa que vai ser a grande sacada aí do nosso processo, até para ficar mais fácil a nossa compreensão. Um número muito grande. Essa é a proposta. Então, quando eu estou falando do uso da notação científica, nós estamos falando da conversão de números dessa forma. Por exemplo, um número grande desse, mil, milhões, bilhões, 3 trilhões, né? Mil, milhões, bilhões, trilhões, ou um número pequeno como esse. Esses números, como eu comentei, eles podem aparecer para a gente de forma cotidiana quando se envolve alguma informação, por exemplo, a capacidade de processamento de uma usina hidrelétrica, ou como, por exemplo, a velocidade de processamento de um supercomputador. Isso pode ser dado em watts, no caso de uma usina hidrelétrica, isso aqui pode ser dado em segundos. Então a notação científica ela vem no sentido de representar isso de uma forma mais simples, de uma forma mais enxuta, que é o que a gente vai fazer agora, e que vai evidenciar para esse processo dois passos que nós vamos começar a fazer agora. Então o primeiro passo para escrever um número em notação científica, o primeiro passo, vamos colocar aqui passo 1, é encontrar a mantissa, encontrar a mantissa, ou aquele azinho que eu comentei lá, que é o coeficiente, ou o coeficiente. E aí tem uma proposta bem interessante para esse caso, Digamos, depois a gente volta com esses dois números aqui, que eu tenha esses números aqui, 0,002, 54596, 0,0009. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é deslocar minha vírgula para o primeiro algarismo significativo. O que significa isso?
é o primeiro algarismo diferente de zero. Então, para começar a fazer isso, esse número, por exemplo, eu vou ter que deslocar a vírgula de tal maneira que ele apareça para mim assim, ó, como 2,0. Não tem nada aqui na frente, vírgula 0. Ou, num caso como esse, como não tem a vírgula, você vai deslocar até o primeiro algarismo significativo. No caso aqui, o 5. Então ficaria 5,454596. Nesse caso, a mesma coisa. Eu vou deslocar até o primeiro algarismo significativo. Vou correr todas essas casas e vou chegar até o 9,0. Percebe-se que nos três casos aqui, ó, eu obtive a minha mantissa, que está dentro daquele intervalo que a gente comentou. É um número que é maior ou igual a 1, porém menor do que 10. O processo, então, no primeiro passo é fazer isso, é você deslocar a vírgula para essa posição. O segundo passo é para a determinação do expoente n, que é o que nós vamos começar a fazer agora, né? O passo 2, encontrar o expoente n. Ou seja, aquele expoente fica na potência, que como eu comentei agora há pouco, ele vai ser negativo quando o número é muito pequeno e positivo quando é um número muito grande. Em outras palavras, se o número aqui, ó, vamos colocar esse aqui, se o número for decimal, ou seja, menor do que 1, esse expoente nosso vai ser negativo. Expoente negativo. Se o número for muito grande, não queria apagar esse exemplinho aqui, mas deixa eu apagar para nós escrevermos. Se o número for muito grande, número muito grande, então o expoente desse cara vai ser positivo. Então, com base nisso, vamos voltar aqueles dois exemplinhos aqui, ou vamos reescrevê-los. Vamos lá, era 3, 5, 6, 0, 3 e mais 3 zeros. Vou escrever esse número em notação científica. O que eu faço? Desloco ele até o primeiro algarismo significativo, passo 1. Então, vou fazer isso, vou deslocar, vou colocar aqui, ó, 3, e vou repetir esses caras. Eu já observei que o número é muito grande, então eu já sei que o meu expoente lá na representação vai ser positivo. Então uma coisa eu já sei, olha, a minha mantissa vai ser 3,56, a minha base é 10, correto? Porque eu estou trabalhando com base decimal, e aí, para encontrar o expoente, eu vou contar quantas casas eu corri até chegar no primeiro algarismo significativo. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde eu coloquei a vírgula aqui. Então isso aqui, em notação científica, é 3,56 vezes 10 a nona. Mantissa, valor maior ou igual a 1 menor que 10, base 10, e o expoente, que é positivo, quando o número é muito grande. Agora, vamos pegar o outro exemplo que nós temos lá. 0,3000492. Número decimal menor do que 1. Eu já sei que o expoente é negativo. Primeiro passo, desloca a minha vírgula até o primeiro algarismo significativo. Ó, o primeiro aqui não é o 4. Então eu vou deslocar, vai ficar 4,92. Eu sei que a base é 10, que eu estou trabalhando com base decimal. E aí vou contar a quantidade de casas decimais que eu vou correr até chegar no primeiro algarismo significativo. Vou correr 3, 6, 7. Então aqui vai ficar 4,2 vezes 10 a menos 7, expoente negativo. A mantissa maior ou igual a 1, menor do que 10, a base 10, expoente ativo. Então essa é uma maneira bem simples de você trabalhar com um número muito grande ou muito pequeno em notação científica. Normalmente, e aí nós vamos agora avançar um pouquinho nessa análise,
essas representações em notação científica recebem, né, alguns fatores, né, ou representações simbólicas, né, bem conhecidas de nós. O que eu quero dizer é o seguinte, né, nós vamos trabalhar muitas vezes com representações simbólicas para essa base. E muitas delas talvez você já tenha se atentado, né? O fato é que quando você, por exemplo, faz o uso de um computador ou quando quer fazer a compra de um computador, normalmente se especifica quais são as configurações. Então, às vezes você ouve falar em termos como, olha, a tua máquina tem 1 terabyte, né, de HD, tem uma memória RAM de 512 MB. Ou quando você faz alguma associação, como eu já comentei, olha, uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica tem uma capacidade de 1,27 gigawatts, né, de potência. Ou quando você vai fazer alguma associação, olha, uma carga pesa 10,6 megatoneladas. Então, nessas representações, você está usando uma notação científica, porém escrita de uma maneira mais simbólica, que é as formas que nós vamos comentar aqui, e vou colocar as que são mais utilizadas. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, se eu estou trabalhando com um fator de base 10 à terceira, cientificamente o prefixo conhecido é quilo e a simbologia é dada por casinho. Onde que você encontra isso? Muitas vezes em linguagem na internet, ou quando você quer se comunicar de uma maneira mais simbólica, você às vezes menciona que ao comprar um certo produto, se você tem interesse de adquirir, a pessoa que está vendendo, digamos, olha, eu tenho um veículo que eu estou vendendo por 20k. Então isso significa que ele, na verdade, está vendendo por 20 vezes 10 a terceira, ou 20 mil reais. Muitas vezes também é utilizada para você especificar quantidade de pessoas. Olha, em dado show que eu fui tinha 75k pessoas, ou 75 vezes 10 ao cubo, 75 mil pessoas. Então, esse casinho é uma simbologia para o fator 10 à terceira, cujo prefixo é quilo. Para os valores que são menores do que 1 decimais, as simbologias são sempre dadas por letras minúsculas. E para os valores maiores do que 1, ou seja, muito grandes, a simbologia é dada por valores maiúsculos. Dentre esses, os mais conhecidos, 10 a menos 2, que é o cent, que é a letrazinha C, 10 a menos 3, que é o milli, dado pela letra M, e aí mais 3 que são conhecidos sobretudo na ciência, né? Que é o 10 a menos 6, o 10 a menos 9 e o 10 a menos 12. O 10 a menos 6, o prefixo é micro, e a unidade é uma letra grega chamada mi, uma perninha assim, né? Às vezes você vai falar de medidas em micrômetros, principalmente em aparelhos de precisão. 10 a menos 9, que é o nano, cuja letrinha é o Nzinho, e alguma outra medida também bem famosa, que é o pico, né? Essas velocidades, por exemplo, se eu for trabalhar em termos de velocidades, podem estar associadas a mecanismos, a aparelhos, né, super rápidos, super, né, poderosos. Em relação a valores muito maiores do que 1, nós temos também medidas conhecidas, né? Dentre as mais, eu tenho o 10 a sexta, o 10 a 9 e o 10 a 12. O 10 a sexta, o prefixo é o mega, sempre pela letra M, muito utilizado em computadores, né, como eu comentei agora em memória. O 10 a nona é o giga, como eu comentei, que é muito usado também em informações, né, de capacidade de energia. E o 10 a 12 é o tera, representado pela letra T grande. Então existem mais, 10 a 15, 10 a 18, mas esses, assim como 10 a menos 15, 10 a menos 18. Mas dentre esses são o que nós utilizamos com a maior frequência. Então quando, por exemplo, eu
quero representar, né? Como nós fizemos lá naquele exemplo, agora há pouco, né? O 3.505.560000 369, 3,6 vezes 10 a nona. Digamos que isso aqui seja a capacidade de processamento de uma usina em watts, né? Vamos colocar assim. Você poderia representar como 3,56 vezes 10 a nona em watts, ou lembrar que se 10 a nona é o giga, então isso aqui é a mesma coisa que 3,56 gigawatts, ou gigawatts, como alguns comentam, beleza? Essa aqui é a formulação, simplifica muito mais ainda esse número que está aqui, correto? Então, sobre notação científica, era isso que nós tínhamos que comentar. Para casar essa informação que a gente tem agora sobre notação científica, algo que é bem interessante, que envolve também ela, em muitos casos, a conversão de unidades, né? Conversão de unidades, que em muitos casos são úteis para que você interprete um dado resultado. Vou começar com um exemplo bem simples, que é famoso, que é uma conversão muito utilizada em física, e você aprende isso no ensino médio, que é, muitas vezes, você pegar uma informação que está em quilômetros por hora e ter a necessidade de converter numa outra, né, escala, digamos, metros por segundo. Ou o contrário também, você pode ter a medida em metros por segundo e fazer a conversão em quilômetros por hora. Muitas vezes é dito para você fazer uso de um fator, né, para que você faça essa conversão direta. Não sei se muitos lembram, mas normalmente alguns professores mencionam, olha, usa o 3,6 porque você consegue fazer essa conversão ou de quilômetros por hora para metro por segundo ou vice-versa, multiplicando ou dividindo, dependendo do processo. A maneira que eu vou aqui explicar para vocês é uma forma que nós conhecemos como conversão em cadeia. Seria você utilizar a regra de 3, só que de forma contínua, encadeada, por isso esse nome. É claro que o princípio disso é você saber a relação entre as grandezas, mas isso pode ser informado. A questão que mais me interessa é o método em si. Então, se porventura eu viesse aqui e precisasse fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma medida, uma relação que me converta quilômetros para metros e horas para segundos. Então, como é que eu vou fazer? Eu começo assim, olha, eu sei que 1 quilômetro tem o quê? Tem 1000 metros. E aí, no processo, eu poderia escrever assim, olha, 1 quilômetro, 1000 metros. E fecho parênteses aqui. E isso está multiplicando. Esse processo, da forma como eu montei, está errado. Porque se eu multiplicar quilômetro por quilômetro, eu vou ter uma dimensão agora de área. Eu não consigo nem aniquilar o quilômetro, porque eu quero, na verdade, que o resultado é em metros. Então, isso está errado. Então, isso indica, na verdade, que eu tenho que escrever o contrário. Eu tenho que escrever que 1000 metros, né, equivale a 1 quilômetro. É a mesma coisa, só que só estou invertendo. E aí, por que nesse processo eu chego em algo correto? Porque, olha só, eu consigo cancelar quilômetro, 1 quilômetro, e já retorno com a minha unidade na resposta que eu quero, que é metros. Pois então, eu vou ter que fazer a mesma coisa em relação à hora, transformar isso em segundos, e os segundos tem que aparecer aqui embaixo, que é o que eu quero que aconteça. Então, fazendo isso, eu tenho uma conversão de hora para minuto e de minuto para segundo. Então, o que eu sei? Que 1 hora, que tem que estar aqui, equivale a 60 minutos. E eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Vou apagar aqui, a gente faz lá embaixo. Corresponde a 60 segundos. É isso. Aí eu faço a análise. Olha, hora com hora eu cancelo. Minuto com minuto eu cancelo. Então, restará para mim aqui quem? Metros por segundo.
Beleza? Fechou. Já tem a unidade. Por fim, o que eu faço? As operações com os valores numéricos. Aí eu tenho 72 vezes 1000 e eu tenho 60 vezes 60. Ora, aqui já dá para calcular tranquilo numa calculadora. Se quiser, dá para escrever em notação científica, como nós acabamos de aprender. Então, nesse processo, se eu fosse escrever em notação científica, né, poderia fazer assim, olha, primeiro eu escrevo 72, o que é mais tranquilo para mim, que é 72.000 vezes 10 ao cubo, ainda não está em notação científica, e aqui eu tenho 60 vezes 60, que é o 3.600. Agora a gente converte em notação científica. Eu vou deslocar uma vírgula, então vai ficar 7,2 vezes 10 à quarta, correto? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 3,6 vezes 10 à terceira. Olha aí. Daqui eu tenho que 7,2 por 3,6 é 2. E aqui eu tenho que multiplicar divisão de potência vezes uma base, repete a base e subtrai expoente. 4 menos 3 é 1. Então a resposta aqui é de 20 metros por segundo. E está aí resolvido a minha conversão. Reitero que se você chega até aqui, você também poderia ter feito de outras maneiras. Exemplo, você tem dois zeros aqui embaixo, dá para cancelar um com um, outro com outro. 72 vezes 10, 720. 6 vezes 6 dá 36. 720 por 36 também chega em 20 metros por segundo. E aí você consegue também chegar na resposta. Mas o objetivo é que foi atingido, que é obter uma representação que envolve aí uma conversão de medidas. Agora nós vamos para dois exemplinhos um pouquinho mais elaborados, né? Vamos fazê-los. A ideia é a seguinte, né? Exemplo 1. Você já ouviu falar da Antártida, né? Continente gelado. Vamos supor que a Antártida ela tem a forma de uma calota, né? De uma calota semiesférica. Assim, onde você conheça duas coisas. Primeiro, o raio, né? Digamos que seja de 2.000 quilômetros. Colocar aqui o raio, que é a medida de qualquer posição, e a espessura. Claro, a gente está fazendo uma escala, que a espessura dessa camada de gelo são de 3.000 metros. Antártida, vamos colocar assim, Antártida. E esse E é a nossa espessura. Vamos escrever tudo isso para que fique claro na análise. E o R é o raio. E aí digamos que eu tenha o seguinte questionamento, olha, calcule o volume de gelo em centímetros cúbicos. Então, vamos considerar que toda essa calota aqui, ó, é composta de gelo. Aqui a espessura e aqui o raio dessa estrutura. Você conhece o raio, que é 2.000 quilômetros, a espessura que é 3.000 metros, isso é dado para você. E aí eu quero calcular qual é o volume de gelo que você contém aqui nessa unidade, em centímetros cúbicos. Então nós temos alguns problemas aí, né? Primeiro problema, olha só, você tem medidas aqui de comprimento em escala diferente, você tem quilômetros em metros, e ele quer o volume em centímetros cúbicos. Então tem mais esse adicional aí. Um segundo problema, e aí isso pode ser fornecido para você, é a expressão do volume dessa camada de gelo, de acordo com a geometria da figura. E aí a ideia seria o seguinte, olha, se eu estou trabalhando com uma estrutura semi-esférica, né, ou seja, se essa calota aqui é semicircular, então eu tenho que a área dessa seção, a área de uma seção circular, não sei se vocês se recordam, é πr ao quadrado, área de uma circunferência. Mas se eu estou trabalhando com ela pela metade, semi, então eu vou trabalhar com πr ao quadrado sobre 2. Ora,
Para obter o volume é uma associação de 3 dimensões. Então você tem 2 com a área, você vai ter uma terceira com uma espessura. Então o volume que eu quero é, na verdade, um πr² sobre 2, que é o semicircunferência, multiplicado pela espessura, que é mais uma dimensão. Então, matematicamente, a fórmula que eu vou ter que usar é dada por essa expressão. E é a partir daí que eu vou começar a resolver o meu problema, né? Como que eu vou resolver meu problema? Eu vou fazer essas conversões até chegar em centímetros cúbicos. Correto? É essa a ideia que a gente quer explorar. Então, a primeira coisa aqui é o raio. O nosso raio está em quilômetros. Então, eu venho, reescrevo ele em quilômetros e agora eu vou para a conversão em cadeia. Ou seja, 1 quilômetro vai virar 1000 metros, em termos de metros. 1 metro, eu sei que tem 100 centímetros. O que eu faço? Analiso se eu consigo cancelar, cancelo metro com metro, quilômetro com quilômetro, beleza, já vou obter a resposta em centímetros. E aí, mais uma vez, ó, dá para escrever em notação científica, porque você tem 2000, que você pode escrever, olha, 1, 2, 3, algarismo significativo, vezes 10 a terceira. 1000, 1, 2, 3, 10 a terceira. E 100, 1, 2, 10 ao quadrado. Perceberam? Como eu tenho aqui a mesma base que é 10, então em centímetros isso corresponde a 2 vezes 10, repete a base do sumo expoente. 3 mais 3, 6 e mais 2, 8. Então, em quilômetros, você tem 2000 escritos com 2 vezes 10 a oitava em centímetros. Eu vou fazer a mesma conta com a espessura agora dessa camada de gelo. Então eu tenho lá 3.000 metros e vou converter isso aqui para centímetros. Então eu tenho lá 1 metro, 100 centímetros. E aí faço aquela análise, olha, cancelo metro com metro e analiso aqui. Mesma coisa, ó, eu tenho 3, 1, 2, 3, primeiro algarismo significativo, 10 a terceira, 100, 10 ao quadrado. Então, em centímetros eu tenho 3 vezes 10 a quinta em centímetros. Então tá aqui, ó, também está escrito. Ó, centímetro com centímetro, tudo bonitinho, beleza? Posso aplicar agora na nossa fórmula. É isso que a gente vai fazer agora. Então, fazendo isso, o que acontece é o seguinte. V vai ser igual a π sobre 2. Na fórmula raio ao quadrado, então eu vou pegar essa informação, 2 vezes 10 à oitava, e vou escrever ao quadrado. E vou multiplicar pela espessura, que é 3 vezes 10 à quinta. Daí, o que eu faço? Eu venho e escrevo π sobre 2, e agora trabalho com propriedade de potência. 2 ao quadrado, que é 4, e aqui eu tenho potência de potência, que eu repito a base, nesse caso eu multiplico o expoente, 10 a 16. Daqui eu venho, repito o 3 e o 10 à quinta. Beleza? Daí, o que eu posso fazer? Ora, as notícias que eu tenho aqui, ó, eu consigo manipular 4, 3 e 2. O 4 eu cancelo com 2, vai retornar 2. Então, daqui eu tenho que esse 2 gerado aqui, vamos fazer passo a passo, né? Vai ficar 2π vezes 10, base igual, repete a base no expoente, é 21, multiplicado com 3 que estava aqui. Por fim, isso já vai ser dado em centímetros cúbicos, porque ó, você está com centímetro ao quadrado com centímetro cúbico. Já está na anotação da resposta que eu quero. Só que ainda eu tenho que fazer algumas contas. O 2π multiplicado por 3. Com isso, eu tenho o meu V igual a 6π vezes 10 a 21. Só que dessa forma não está em notação científica, né? Porque o π é um número do tipo irracional que nós podemos aqui dar, se fosse um caso como esse, fazer uma aproximação. Vamos usar um π aí aproximado de 3,14. Então o que eu faço?
Vou multiplicar 6 por 3,14. Faço uma continha tranquila aqui, vai dar 18,84. Então, esse valor de V aqui, ele vai ser gerado para nós como aproximadamente 18,84. O que? Vezes 10 a 21 em centímetros cúbicos. Mas ainda não está em notação científica, porque a mantice aqui maior que 10. Então, o que você faz? Vai deslocar a casa para o primeiro algarismo significativo. No caso 1,884. E aí você deslocou, o número não é grande, não é maior que 1. Lembra do processo? Expoente negativo para o número é pequeno, expoente positivo para o número é grande. Então vai virar 10 a 22. E aí você tem a resposta do volume de gelo que tem lá na Antártida, que é de aproximadamente aí 1,884, 10 a 22 centímetros cúbicos. E esse exemplo aí finaliza o processo em que você faz conversão de medidas atuando juntamente aí com a notação científica. Vamos dar mais um exemplinho aqui, mais um exemplinho legal, bacana. Exemplo 2. Esse segundo exemplo é uma constatação que é interessante, que é o seguinte, que é um tempo de aula, né? Um tempo de aula, por exemplo, uma aula como essa, eu não sei se já passou dos 50 minutos, vamos colocar em tempo de aula, 50 minutos, é aproximadamente, não sei se vocês conheciam, a 1 microséculo. Então é aproximadamente, né, 1 microséculo. Então, 1 microséculo. A ideia aqui do nosso exercício é o seguinte: qual a duração de 1 microséculo? E aí nós vamos fazer o uso de uma aproximação de uma relação que é a seguinte, olha, nós vamos usar vamos calcular essa duração de 1 microséculo utilizando como erro percentual nessa aproximação a seguinte fórmula. Nós vamos pegar o valor real menos o aproximado, vou abreviar aqui, dividir pelo valor real e multiplicar isso aqui por 100. Ou seja, eu sei que um tempo de aula é aproximadamente 1 microséculo. Eu quero calcular a duração desse microséculo e estimar qual é o erro que eu estou cometendo nessa aproximação que eu vou fazer. E essa estimativa do erro que eu vou cometer ao aproximar, eu vou aferir por essa fórmula que vai ter que ser dada, que é simplesmente pegar o valor real, subtrair do aproximado e dividir pelo valor real multiplicando por 100. Então, com essa fórmula, eu vou ter qual é o erro que eu estou cometendo em aproximar 1 microséculo. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. O que eu vou precisar fazer? Primeiro, lembra das representações de prefixo, fator e símbolo? Então, 1 microséculo, vou colocar aqui direitinho, 1 microséculo, representa, na verdade, o quê? 10 a menos 6 séculos. Olha ali a unidade, mi. Então, isso aqui é, na verdade, 10 a menos 6 séculos. O que eu preciso fazer? Converter esse cara para a unidade que está sendo especificada. Ele está mencionando lá no enunciado que o tempo de duração é aproximadamente 50 minutos. Então, o que significa? Eu vou sair de século e chegar até minutos. Essa que é a ideia. É o que a gente vai fazer agora. Então, a conversão em cadeia fica bem interessante para casos como esses. Então, vamos lá. 10 a menos 6 século. Eu sei que um século tem quantos anos? 100 anos. Um ano tem o quê? 365 dias, aproximando. A gente sabe que não é exatamente 365 dias. Um dia tem o quê?
24 horas. E nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Aí eu chego nesse ponto e observo, analiso primeiro se está tudo beleza, cancelo século com século, anos com anos, dias com dias e horas com horas até chegar em minutos. E daí para frente, rapaziada, é fazer conta. 10 a menos 6, o 100 aqui ó, é 10 ao quadrado, né? A gente pode escrever assim. Aí eu tenho que multiplicar 365 por 24. O 60 dá para escrever em notação científica, é 6 vezes 10. Olha como é que você pode explorar o número até o máximo para você chegar no uso, sem ter que fazer uso de uma calculadora. 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10. Mesma base, 10. Menos 6 mais 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Então vai ficar 356 vezes 24 vezes 6. Aí você já pode pensar em usar uma calculadora. Então, pegando uma calculadora aqui e executando as contas, uma calculadora científica, dessa forma aqui, uma Casio, já funciona pra gente. Vou fazer aqui 356 vezes 24 vezes 6, ESP menos 3, e aí você vai chegar num valor aí aproximado de 51. Deixa eu fazer de novo as contas aqui, só não fiz nenhuma 300. Eu acabei digitando aqui um monte de coisa e vezes 24 vezes 6, ESP menos 3, 51,264. Né? Esse é o resultado que a gente vai obter. 356 é 365, campeão. 365, inverti aqui. Isso que eu estava achando estranho. Então, só reproduzindo de novo. 365 vezes 24 vezes 6, ESP menos 3, 52,56. Aproximado, né? Então, isso daqui é a conversão dada em minutos. O que eu faço agora? Vou aferir qual é o erro percentual que eu estou cometendo. Então, daí o que eu faço? Jogo na formulinha do erro percentual. Então eu pego o valor real, que é 52,56, subtrai do valor aproximado, que é 50, e divido pelo valor real, que é 52,56. Fazendo todas essas contas, isso aqui dá para fazer até mentalmente, daria em torno de aproximadamente 5%. Vamos fazer aqui a conta só para a gente conferir, vai dar em torno de 5%. 52, de novo usando a calculadora, 52 menos 52,56 menos 50 dividido, vou colocar aqui o parênteses que eu esqueci de colocar, opa, tem um parênteses aqui, 52,56 menos 50 dividido por 52,56. Então, ó, dá zero aproximadamente 0,048. Então, se eu multiplico agora isso aqui por 100, como era pedido, então, como eu estava supondo aí, aproximadamente 4,8%. Ou seja, o erro que você comete ao aproximar um microséculo, usando aquela relação, em torno de aproximadamente, né, um microséculo associado a 50 minutos, corresponde a um erro aí percentual de menos de 5%. Então, menos de 5% eu posso afirmar, né, com um erro inferior a isso, que um microséculo é aproximadamente 50 minutos. E com isso a gente termina aí nossa breve exposição sobre notação científica e conversão. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like lá, compartilha o canal, se inscreve quem não se inscreveu e evidencie esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa sempre levar alguma coisa de qualidade. Valeu? Beleza? Valeu, muito obrigado. Isso aí.